Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe, que Deus te guarde, que Deus lhe proteja e que Deus nos dê uma noite abençoada da parte de Deus. Estamos aqui para nós agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede de estar reunido para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor. Querido, não pude esse vídeo, fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu e ao meu coração. Pode ter certeza disso, que o Senhor vai falar conosco nesta noite, tá bom? Então, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, dê o like de ok, deixe seu pedido de oração aí embaixo, tá bom? Se você quer uma oração para orar pelo emprego, uma porta aberta, cura divina, restituição do casamento, né? Causa na justiça, deixa aí o comentário que nós estaremos orando por vocês, tá bom, queridos? Muito obrigado porque vocês sempre estão aqui comigo, né? Me ajudando, compartilhando, interagindo conosco, tá bom? Também vou deixar meu Instagram aqui, tá? O Instagram. Se você quiser conhecer toda a nossa rede social, vem aqui embaixo, aqui no nome de Diácono Davi, aqui embaixo no perfil que está escrito, tem uma fotozinha, certo? Você clica nessa foto, vai abrir a página no YouTube e você vai encontrar um linkzinho no meio. E esse link, você clicando, você vai ver toda a nossa rede social. Tá bom, gente? Deus te abençoe. Queridos, não sei se vocês notaram que a nossa imagem ela está muito mais clara, né? Mais limpa. Eu estou colocando muita luminária aqui, porque muita luz, porque o nosso cenário, né? Quanto mais luz da direita, da esquerda, vocês podem ver que lá atrás tem uma sombra, porque a luz está, né? Uma atrás de mim e outra aqui na frente, né? A luz daqui de trás está clareando, e aqui da frente também. Então nós estamos ajeitando aqui, ajeitando uns luminários para ficar bem mais chamativo, para ficar a imagem bem mais clara, para vocês verem as imagens bem melhor. E tudo isso requer recursos, né? E nós estamos lutando, comprando luminária, para justamente ficar uma coisa de excelência no nosso trabalho. O som já está ótimo demais, tem todo tipo de som, né? E também estamos fazendo outros trabalhos na oração da manhã, com outros efeitos muito bons. Então, quer dizer, quanto mais vocês compartilham, quanto mais pessoas vão chegando, eles vão gostando do trabalho, certo? Querido, eu tenho uma palavra nesta noite para o nosso coração, para o nosso relevo espiritual, que está contida no livro do Evangelho de Lucas, tá? O Evangelho do Dr. Lucas. Eu gosto muito desta passagem, é Marcos capítulo 4, no versículo 35, que diz: Jesus acalma a tempestade. Todo mundo sabe que Jesus, os discípulos, estavam com o Senhor, né, fazendo a obra. Mas a Bíblia diz que naquele dia já era tarde. E o Senhor Jesus disse para os discípulos que ele entrasse no barco e eles iam passar para o outro lado. Está contido isso no livro de Marcos, capítulo, né, no versículo 4, no versículo 35. Então, Jesus passa o dia todo, pregando sobre o evangelho do reino, anunciando as palavras do reino, ensinando os discípulos, e uma multidão estava com Jesus. Essa multidão estava com Jesus o dia todinho e chega tarde agora. Jesus já está cansado, né? Ninguém sabe se Jesus se alimentou direito, se bebeu bem a água. Então Jesus passou o dia todo pregando, o dia todinho pregando, né? Você pode ver que no começo do texto você vai ver que a Bíblia diz que já era tarde. E ele disse por discípulos: passamos para outra margem do mar, né? Do outro lado. Então, o Senhor dá uma ordem por discípulos, despedir a multidão e entrar no barco que eles iam para o outro lado. Para onde Jesus está indo aqui? Jesus tinha outro propósito, outra missão. Jesus estava indo para a aldeia dos Gadarenos. Jesus está indo para a aldeia dos Gadarenos,
porque do outro lado tinha um homem endemoniado. Tá bom? Então, desse lado, Jesus passa o dia todo pregando, ensinando os discípulos ali, aprendendo sobre as histórias, a palavra do reino, do céu, né, as mensagens do reino. Jesus passa o dia todinho com os discípulos pregando, e eles ouvindo, e a multidão com Jesus. E agora já era tarde, Jesus disse, agora despede a multidão e entra no barco e vamos para o outro lado. E os discípulos obedeceram Jesus. Só que quando Jesus entra no barco com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus pega um travesseiro e deita na polpa do barco. E o discípulo começa a caminhar para o outro lado. Agora imagina, os discípulos passaram o dia todinho ouvindo a palavra do reino. Sobre a palavra do reino do céu. Que nós tínhamos que crer, ter fé, viver na palavra, na obediência. Então Jesus ensinou eles. E agora, rapidamente, eles atravessando o mar da Galileia, como conhecido como o mar de Tiberia, né? Que esse aqui não era um mar, era apenas um lago, né, de água doce. Então, veja bem, esse mar da Galileia era conhecido como mar de Tiberia, né? Então, veja bem, e outros nomes. Então, veja bem, Jesus está ali atravessando o mar da Galileia. Sabe, e rapidamente acontece o quê? Uma tempestade. Os discípulos ficaram apavorados, porque a tempestade começa a agitar, o vento começa a soprar forte, e o mar começa a ficar agitado. Porque você sabe, quando o vento sopra, a tendência do mar é agitar a água, o vento sopra e as ondas vão crescendo. Só que essa tempestade aqui, ela não é com chuva, tá? Se alguém diz que essa tempestade é com chuva, está enganada, não é com chuva. Se você ler os textos dos evangelhos, você vai ver que era tempestade de vento. Se você ler esse texto aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, lê para você ver. Não é com chuva, é a tempestade de vento, tá? É uma tempestade de vento muito grande. E o que acontece? Ali no mar da Galileia, ou mar de Tiberia, era cercado de montanhas. Cercado de montanhas, o mar de Tiberia, o mar da Galileia. Era cercado de montanhas altas. Então, quando o vento vinha, o que fazia? O vento, ele descia para baixo, porque não tinha como o vento subir para cima. Então, ele dava aquela calvada por de baixo. E o vento subia agitado por de cima. Então, a tendência do vento, quando soprava, era descer e agitar aquele momento ali onde estava o rio, né? Aquelas casas ali perto. Então, o mar agitava devido à agitação. O vento soprava forte e o mar agitava. Então, os discípulos ficou apavorados, porque o vento era forte demais. E quando o vento soprava, as ondas cresciam. As ondas ficavam grandes. E os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos se apavoraram. Ficaram com medo. Ficaram atemorizados. E a Bíblia diz que o vento era tão forte o vento, que as ondas estavam para cobrir o barco. E os discípulos ficaram apavorados. Agora imagina, Jesus passou o dia todinho com os discípulos, ensinando a mensagem do reino, pregando a palavra, e agora os discípulos se encontram no meio de uma grande tempestade. E o quê? Para completar tudo, Jesus está num barco. Por que eles ficaram com medo se Jesus estava num barco com eles? Né? Se eu fosse botar um tema nessa mensagem, eu botar Jesus está no barco. Porque Jesus estava no barco. Tá entendendo? Então, por que eles iam ficar com medo se o dono do tempo, o dono do mar estava no barco? Mas assim mesmo, eles ouviram a palavra, ouviram o dia todo pregando, mas parece que eles ouviram e não guardaram no seu coração. Sabe, irmão, a palavra do Senhor, nós temos que ouvir e guardar. Nós temos que absorver a palavra de Deus e guardar. Por isso que Davi disse: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ele.
Nós temos que guardar a palavra. Ela não pode estar servindo para você agora, mas mais tarde o Senhor vai te cobrar. O Senhor vai falar com você. O Senhor vai te provar. E você tem que estar alicerçado na palavra. E então o discípulo começa a ficar apavorado. Naquele momento as ondas estão tão fortes e que a água está em ponto do barco e a pique, afundar, né? E naquele momento os discípulos começam, né, clamar por Jesus. Só que aqui, veja bem, esse vento aqui, irmão, ele foi permitido por Deus, porque os discípulos não desobedeceram. Os discípulos não desobedeceram, porque quem mandou os discípulos entrar no barco foi Jesus. E eles obedeceram. Por que surgiu essa tempestade? Essa tempestade não é a tempestade corretiva. Não é aquela tempestade que Jonas, quando Deus manda Jonas e a Nínia, ele vai para Tarso, e as pessoas que estavam com Jonas no barco, Jonas trouxe problema para as pessoas que estavam ao seu redor. Então, essa tempestade que Jonas estava no barco, era tempestade corretiva. Então, Deus corrigiu Jonas por não obedecer, não fazer o que ele queria. Então, Deus dá uma sacudida em Jonas, né? Dá uma punição nele. Por isso que essa tempestade aqui, a tempestade de Jonas, é corretiva. Essa dos discípulos aqui, irmão, são tempestade pedagógica, diferente. Pega aí, a tempestade de Jonas é corretiva. Por que corretiva? Porque Jonas desobedeceu a Deus. Jonas desobedeceu a Deus. E por desobedecer a Deus, o que aconteceu? Deus mandou uma grande tempestade. E por Jonas estar no barco com as pessoas, trouxe também problema para as pessoas que ele estava no barco. Então essa tempestade se chama tempestade corretiva, tá bom? Note aí, para você não esquecer, tempestade corretiva. Já a dos discípulos é diferente. Essa é pedagógica, porque todos nós, essa tempestade, nós passamos. Você está bem com Deus, está orando, está clamando, mas assim mesmo Deus prova a nossa fé. Vem as tempestades, porque quem foi que mandou os discípulos entrar no barco? Foi Jesus, certo? Então, eles desobedeceram? Não. Eles não desobedeceram. Eles obedeceram o Senhor. Eles entraram no barco. E por que veio essa tempestade? Porque Deus queria provar a fé dos discípulos, o caráter deles. Queria ver a fé deles até onde ia. Porque quem estava no barco com eles era Jesus. Então essa tempestade aqui é pedagógica, tá? Não confunda corretiva de Jonas com essa tempestade dos discípulos que se chama pedagógica. Deus está provando eles, a fé deles. Eles não estão desobedecendo. Essa tempestade está trazendo um tratamento, um ensinamento, pois isso é a aprovação de Deus, é a permissão de Deus. Todos nós passamos por tempestade, passamos por luta, porque Deus está conosco, nos ensinando alguma coisa. Tá entendendo? Aí você pode dizer assim, mas missionário, eu estava tão bem, rapidamente surgiu uma tempestade na minha vida, no meu casamento. Se acalme. Você está orando, você está clamando, não se preocupe, essa tempestade, o Senhor está te ensinando alguma coisa. Ela não vem para te matar, ela não vem para te tirar da presença de Deus, ela vem para te ensinar, para te amadurecer. Deus está te preparando para algo maior que vai vir aí, tá certo? Então não se preocupe, que Deus está contigo nessa aprovação. Então não interprete as coisas erradas. A corretiva de Jonas, essa dos discípulos são pedagógicas. Então, nesse momento os discípulos estão no barco. E os discípulos estão apavorados. E eles dizem, Senhor, tu não te preocupa com nós? Olha como é que nós estamos, né? Tu não te preocupa com a gente? Nós estamos aqui aflitos, nós estamos aqui apavorados. E o Senhor não se preocupa com a gente, não está nem aí para nós, quer dizer, né? Então veja bem, o Senhor se levanta e levanta as mãos e diz, calma-te, vento. Veja só, que o dono da palavra é Jesus. Quem manda no vento é Jesus. Quem manda no mar é Jesus. Quando ele diz, calma-te, vento, o vento parou.
Na hora, porque quem criou o vento foi Deus. Então ele obedeceu o dono do vento, porque foi Deus que criou o vento. Aí ele disse: calma-te, mar, né? O mar se acalmou, porque o vento parou, o mar também acalmou, porque quem estava agitando o mar era o vento. E esses dois elementos estavam trazendo pânico para a vida dos discípulos, estavam trazendo pavor para a vida dos discípulos. Qual eram esses dois elementos que estavam deixando os discípulos preocupados? A tempestade e o mar. Então ele estava trazendo que os discípulos estavam apavorados com o vento e o mar. Então, nesses dois elementos que Deus mandou parar, acalmou. O vento parou e o mar também parou. Os discípulos ficaram olhando para o Senhor, né? E o Senhor olha para os discípulos e chama os discípulos a atenção, né? Olha só, Jesus diz para eles: vocês são tímidos demais. Se você for ver aqui no livro de Marcos, ele vai dizer assim: por que vocês são tímidos? Homens de pouca fé, né? Homem de pouca fé. Jesus está chamando os discípulos: vocês passaram o dia todinho ouvindo o que eu estava pregando. Vocês passaram o dia todinho ouvindo o que eu estava falando. E agora, cadê a fé de vocês? Vocês são tímidos demais. Homens de pouca fé. Então, naquele momento que Jesus repreende o mar, repreende o vento, a Bíblia diz que eles se encheram de temor. Eles se encheram de temor, gente. Eles olharam um para o outro e disseram um para o outro: quem é esse homem que fala e até o vento e o mar lhe obedece? Veja só, quem é este homem que fala e o vento e o mar lhe obedece? Veja, gente, eles estavam com Jesus, passaram o dia com Jesus, estavam no barco com Jesus, mas não conhecia ainda o mestre. Não conhecia o dono da verdade, o dono do poder. Por que Jesus permitiu esse vento? Por que Jesus permitiu essa tempestade eles passarem? Para que eles pudessem botar sua fé em prática. Para que eles pudessem acreditar mais no Senhor Jesus. Para que eles viessem entender que o Senhor estava com eles no barco e jamais Deus deixaria o barco afundar com Jesus no barco. Tá entendendo, gente? Então esse vento aqui é um vento pedagógico, é diferente do corretivo. Então Jesus olha para eles e chama eles a atenção. E eu quero dizer para você: bote a sua fé em prática. Se você tem orado, acredite em Deus, confie em Deus, não se desespere. As tempestades vêm, as lutas vêm, os impérios da vida vêm, mas coloque a sua vida na mão de Deus, coloque seus projetos, seus problemas na mão de Deus, porque Ele vai resolver suas causas. Amém? Nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar este irmão, esta irmã nesta noite. Eu não sei a luta que estão passando, eu não sei o que estão enfrentando, mas eu creio no poder da oração. Assim que o Senhor acalmou aquela tempestade que os discípulos estavam no barco, Senhor, acalma essa tempestade na vida deste homem, desta mulher. Tem misericórdia, tenha compaixão, entra com providência, entra com decreto de vitória. Eu quero abençoar essa casa, eu quero abençoar essa família, eu quero abençoar esse casamento, eu quero abençoar essas finanças, eu quero abençoar esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe. Eu quero profetizar uma noite abençoada, meu Deus, sobre essa família, sobre essa casa, sobre esse casamento. Quero agradecer a Deus pela vida de cada pai de família, de cada mãe de família que chegaram do trabalho neste dia, que passaram o dia todo trabalhando para trazer o sustento, o alimento para sua casa. Abençoa a vida dessa família, desse casamento. Pai, visita, Senhor, esse pai de família que está indo para o trabalho, esse rapaz, esse jovem. Eu quero abençoar a vida, Senhor, dessas pessoas inscritas nesse canal. Eu quero abençoar cada família representada nesse canal. Quero abençoar a família, os seus trabalhos, os seus projetos, tudo aquilo que eles têm colocado nas suas mãos. Senhor, venha abençoar, prosperar. As portas que estão travadas, abre porta. Aquilo que o inimigo tem lutado para bloquear as bênçãos dos meus irmãos está quebrado, repreendido. O Senhor vai abençoar a tua casa, a tua família, os teus negócios em nome de Jesus. Pai, essa pessoa está se reconciliando. Pai, renova seu nome no livro da vida. Não deixe estar mais nunca mais na sua presença. Também quero orar para essa pessoa estar aceitando o Senhor como único, suficiente Salvador.
Abençoa, Pai, essas vidas. Pai, não deixe sair da sua presença. Perdoa seus pecados. Meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. O Senhor está voltando. Eu quero orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação, pelos nossos lares, pelos nossos filhos. Quero orar pela minha vida, a vida da minha esposa, do meu filho, da minha filha, a minha casa. Abençoa meu ministério, a minha vida espiritual, sentimental, emocional, financeira. Abençoa nosso lar. Abençoa nossa casa, nos guarda, nos protege. Visita meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quero orar pela missionária Madalena, sua família, seu filho. Liberta suas filhas, faz a obra, Pai. A saúde da tua serva, a casa dela, o propósito que ela tem feito. Abençoa, Pai. Quero orar pelos pastores, pelos missionários, pelas missionárias. Nos dá uma noite tranquila, um sono do justo. E aonde essa oração estiver chegando, atravessando mar, fronteira e oceano, abençoa. Pai, que haja cura nesta noite, que haja libertação, que haja milagre nesta oração. Aonde tem uma pessoa doente, aonde tem uma pessoa desenganada, o Senhor possa curar nesta hora. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo cura, libertação, salvação. Eu repreendo toda depressão, toda ansiedade, símbolo do pânico, insônia. Eu repreendo em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto para a glória do Senhor. Amém e amém. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, um bom sono. Em nome de Jesus. E até a próxima edição, se Deus quiser. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dá o like de ok. Compartilhe nossa oração. Tchau.